Olá, estamos no estúdio da Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Laura Santucci e hoje vamos falar para vocês da visita técnica que aconteceu à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e os nossos profissionais aqui da Escola Municipal de Saúde que tiveram a oportunidade, então, de compartilhar as experiências, trocar materiais didáticos e conversar sobre os cursos técnicos que acontecem nas duas escolas. E hoje, nosso programa, para contar um pouquinho desta visita, eu recebo aqui a nossa diretora da Divisão de Educação, Esther Fingerucci Serf, e Ana Luísa da Silva Gonçalves, que é a nossa coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Saúde. Esther e Ana, eu tive o prazer de estar com vocês também nessa visita a Minas Gerais, e eu gostei bastante, eu tenho certeza que vocês também, e eu queria, antes de mais nada, saudá-las, né, falando que vocês, então, contem um pouquinho para a gente como é que foi essa oportunidade de visitar a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Então, eu gostaria de dizer que hoje, na posição de coordenadora da Divisão de Educação... Diretora, né, Esther? Diretora da divisão, nós temos sob a nossa vinculação a Escola Técnica do SUS, que tem a prerrogativa de formar técnicos para a área da saúde da Secretaria Municipal de Saúde. E foi uma experiência riquíssima ter ido conhecer a Escola de Saúde Pública de Minas, uma oportunidade real de troca e de intercâmbio, e eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui também para trocar essas conversas. Ana? Olá, a minha experiência também foi muito proveitosa dessa visita, onde pudemos fazer um intercâmbio pedagógico, de troca de experiências de organização, de elaboração, de execução dos cursos e conhecer os colegas de uma outra realidade de Minas Gerais, que é uma escola que já existe há mais de 60 anos, então ela é uma referência também para nós. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, ela já existe há 66 anos, não é, Ana? E, sem dúvida nenhuma, ela é bastante grandiosa na sua estrutura, na sua organização. São 2 prédios enormes, não é? E nós tivemos a oportunidade de visitar. E não só visitá-los, como já rendeu frutos, né? Nós já tivemos a possibilidade, no nosso último congresso que aconteceu, que foi o Congresso de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, de trazer os nossos profissionais de Minas para que pudessem compartilhar a sua experiência. Então, foi, sem dúvida nenhuma, bastante rico. Bom, e eu queria que vocês contassem, então, para quem nos assiste, como é que foi a participação de vocês? O que vocês fizeram lá em Minas? Então, eu gostaria de destacar que assim que nós chegamos, nós conhecemos toda a equipe de direção da escola, né? O professor Damião, que coordena e dirige toda a estrutura da Escola de Saúde Pública de Minas, mais a Fernanda, que é superintendente de educação, e depois fomos conhecer o pessoal da escola técnica, né, que cuida dos cursos técnicos. O que mais chamou a atenção da gente foi o tamanho do universo que essa escola tem para poder trabalhar e formar profissionais para a área da saúde. São mais de 800 municípios e distâncias enormes a serem percorridas, eles chamaram muito a atenção. O estado de Minas é extremamente amplo e extenso. E depois que nós tivemos esse primeiro contato com a direção da escola, nós nos aprofundamos no contato mais próximo com as equipes técnicas da Escola Técnica do SUS, né? E acho que foi uma experiência de detalhamento, de aprofundamento desse intercâmbio que foi bastante rico. Gostaria que a Ana contasse também um pouquinho. Então, no primeiro dia, né, nós tivemos esse contato na administração, no primeiro prédio, né, das unidades, das instalações. Achei muito interessante a divisão, né, que recentemente eles tinham feito por áreas, por eixos, né? Então, todos os cursos que acontecem na atenção básica, por exemplo, as equipes conhecem os cursos de formação, de capacitação, de qualificação. Então, achei uma divisão, uma organização interessante, né? E, no segundo momento, nós tínhamos uma programação já na escola técnica, onde no primeiro dia nós conversaríamos com os técnicos do curso técnico em Vigilância e Saúde, e no segundo dia com os técnicos do curso de agente comunitário de saúde e saúde bucal.
Então, no primeiro dia, na primeira tarde, assim, quase que nós não conseguíamos sair, porque a troca foi muito intensa, né, do curso técnico em vigilância, que é um curso recente. Nós já começamos o nosso curso e eles ainda estão elaborando material didático. Então, a troca de experiência, como nós nos organizamos, como iniciamos as turmas, foi muito, muito produtivo. E, na verdade, né, eles têm, no primeiro dia, além dessa primeira apresentação geral, eles também receberam os profissionais da área da vigilância, não só da escola, né, que estão elaborando, mas o pessoal que faz a vigilância no Estado, né, para que eles pudessem, então, também escutar de vocês, né, a experiência dessa construção, que tem sido uma construção bastante vitoriosa, em parceria com a nossa Covisa, né? Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho como é que funciona o curso técnico em vigilância. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês se encantaram com os laboratórios de lá. Queria que vocês contassem um pouquinho isso para a gente. Foi um fator de destaque mesmo na nossa visita, essa questão dos laboratórios, né? Eles têm lá montados laboratórios de práticas multiprofissionais, alguns mais detalhados, como um equipo odontológico completo para os exercícios da área de odontologia. E eu gostaria de destacar o fato de que, ainda que se preconize na formação técnica para o SUS, que o próprio local de trabalho, a própria prática que o trabalhador do SUS tem é a formação em serviço, para nós destacou o fato de ter um laboratório com todas as condições para essa prática, mais supervisionada, mais próxima do docente, com intercâmbio entre os colegas de turma, para que depois se vá para a prática propriamente dito. Isso foi um fator que nos agradou muito, nos atraiu bastante, né? E o que me chamou a atenção também na visita ao laboratório, já logo na porta, ele chama Laboratório Multiprofissional. Então, é um local de prática de saúde bucal, de enfermagem, de farmácia. Ele está muito bem montado, né, a prática da anatomia está muito bem estruturado. Mesmo na prática da enfermagem, eles dividem em vários segmentos: hospitalar, infantil, adulto. Então, é um espaço de prática supervisionada, de simulação. Isso. É bem interessante porque eles têm a oportunidade de simular ali o atendimento, desde o início, quando um paciente chega, né, e tem, às vezes, simplesmente a atenção de todos os procedimentos que vão acontecer dentro daquela unidade de saúde. Então, isso também é bastante rico, né? E um espaço bastante interessante. Bom, e com relação ao técnico de vigilância? A gente começou a falar e eu voltei para perguntar dos laboratórios. Queria que vocês falassem um pouquinho do que eles tinham interesse, do que vocês falaram, o que está acontecendo lá em Minas com relação ao técnico de vigilância em saúde. Eles ainda estão na produção do material pedagógico. Na época, eles já estavam na unidade 2, hoje eles já concluíram a unidade 3, e eles estavam nessa construção com parcerias e sem ainda uma data definida para o início do curso. Então, no congresso, né, sexta-feira, nós soubemos que eles vão iniciar o curso do TVS em março de 2013, com a conclusão do módulo 1. Um pouco diferente do nosso, em que nós já estamos com o curso em execução desde o ano passado, já tem um ano, já iniciamos a segunda turma, a primeira turma encerrou o módulo 1, já está indo para o módulo 2 e nosso material está sendo construído concomitante. Embora eles tenham a mesma proposta pedagógica de currículo integrado, a metodologia da problematização, a gente percebe que a construção do material é diferente. Então, essa troca que foi muito rica, eles queriam saber se o nosso curso é em unidades, são módulos, tem disciplina,
como que esta integração do currículo se dá na prática mesmo. Então foi uma troca muito interessante, porque apesar de fazermos, as duas instituições trabalham com currículo integrado, a metodologia da problematização, a construção do material é diferente. E eles, levamos os nossos materiais, né? Na época nós já tínhamos o módulo 1 até a unidade 3 concluído, levamos, e ao analisarem, eles acharam um material com um conteúdo bastante consistente, e as atividades práticas que nós propomos, né? Como os nossos cursos são sempre voltados para o trabalho e no trabalho, eles acharam bem interessante as nossas atividades, até disseram, vamos copiar algumas, né? E despertaram para propor algumas atividades. O curso deles, eles iniciam agora em março de 2013, a primeira turma, né, nos municípios, só que eles já estão no módulo 1, na unidade 4, de conclusão de material pedagógico. E acho que isso é interessante, né, Ana, porque eles têm, o recurso foi o mesmo, né, quando a gente, tanto o Brasil inteiro teve a possibilidade de solicitar a liberação para a execução de cursos técnicos, e Minas também fez, né, com relação ao técnico de vigilância em saúde, mas aí eles optaram em primeiro fazer toda a construção, porque o recurso deles não é verba 2010, é verba 2011. Tem, né? Mais então, tempo, né? Tem mais tempo, então a gente, como diz aqui, né, Ana, a gente está dando aula, mas a gente está preparando material aqui em São Paulo. E eles não, eles já têm toda uma organização de material e tudo mais, não é? Mas eu acho que assim, o que chamou a atenção da gente foi que eles estavam muito ávidos mesmo de conhecer o nosso material e, de fato, ficaram bastante entusiasmados, né? Em contrapartida, a gente foi conhecer um pouco o material deles do técnico de formação, de qualificação do agente comunitário em saúde, né? E aí que era o nosso grande desejo de conhecer esse curso, porque, para quem não conhece, a formação do agente comunitário em saúde, hoje a gente só faz o primeiro módulo de 400 horas. Não se vem fazendo nem o módulo 2, nem o módulo 3, não houve uma decisão, um estímulo até da própria parte de lá do Ministério. Então, a gente faz o módulo 1, qualifica o nosso agente comunitário em saúde. E os conteúdos do módulo 2 e 3 ficaram relegados a um segundo plano. E lá em Minas eles resolveram compactar, de alguma forma, o conteúdo do módulo 2 e do 3 no módulo 1. E aí foi que a gente estava ansiosíssimo em conhecer esse material, não é? Eu também. Então, e aí a gente não teve a oportunidade de conhecer direto, assim, mas eles nos relataram um pouco como foi essa construção. E aí, qual foi o critério que eles acabaram utilizando para agregar esse conteúdo no módulo 1. Então, assim, eles compactaram um pouco mais todo aquelas 400 horas em um pouco menos horas, não eliminaram conteúdos, apenas trabalharam de uma forma mais condensada e priorizaram alguns assuntos dos módulos 2 e 3 para colocar nessas 400 horas. Óbvio que não dá para dizer que não houve uma questão de ficar um pouco mais superficial, menos aprofundado a abordagem desses temas mais novos que eles trouxeram. Mas, sem sombra de dúvida, que a qualificação profissional do ACS, ou do agente comunitário de saúde, acabou tendo uma dimensão muito melhor, claro, sem sombra de dúvida. Todos os conteúdos, mesmo que de uma forma mais condensada, estão sendo repassados a ele. E uma coisa que eu acho que foi interessante, que vocês vão comentar, claro, eles têm uma vasta experiência, eles têm uma autonomia financeira, né? Eles têm uma autonomia delegada, então eles mesmos, a própria Escola de Saúde Pública de Minas Gerais é que gerencia o seu recurso, pode fazer as suas aquisições, as suas compras, o que muito facilita a vida, né, da unidade, e com isso a produção de material deles, sem dúvida nenhuma, é uma produção de altíssima qualidade.
Claro que o nosso também é de altíssima qualidade, não é verdade? Mas eles têm uma agilidade que muitas vezes a gente não consegue em função até dos processos burocráticos que a gente vive. Uma outra coisa que nos chamou a atenção foi a questão da contratação de docentes, né? Que eu acho que esse é um diferencial que é um desafio que nós vamos ter que nos deparar aqui em algum momento na cidade de São Paulo. Porque nós também estamos credenciando profissionais para serem docentes dos nossos cursos, tanto no curso de Vigilância e Saúde, quanto na qualificação para os programas da saúde do idoso e da saúde mental. No entanto, eles podem remunerar os profissionais ligados à própria rede de saúde. A legislação do Estado possibilita isso. E mais, para ser docente do curso técnico de agente comunitário, tem que ser da rede. É uma exigência, né, Ana, que eles nos colocaram, é um pré-requisito. E nós trabalhamos com essa dicotomia, que o nosso profissional ainda não pode, e a gente espera, com o decorrer dos próximos anos, que essa questão seja resolvida da melhor forma possível, para que não pairem dúvidas sobre essa contratação, mas que o profissional que tem a experiência na rede possa trabalhar nos cursos da escola técnica, né? Nós tivemos recentemente, né, Esther, uma roda de conversa com as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo. E no estado de São Paulo isso também acontece. Né? Eles têm a possibilidade de contratação via o próprio Tesouro, né, e remunerando os nossos docentes. Hoje, na verdade, os nossos docentes eles trabalham, né, voluntariamente. Nós não temos como fazer qualquer tipo de remuneração em função da legislação municipal que não nos permite. Este é um dos desafios, eu acho que aí para os próximos anos, para que a gente possa legitimar inclusive a própria o que está preconizado pelas escolas técnicas do SUS, né? Que sejam profissionais, que os docentes sejam profissionais, que tenham a vivência e que estejam no trabalho, para que a gente possa mudar, sim, o processo de trabalho. Né? E não simplesmente, como a Ana colocou logo no início, né? No trabalho e para o trabalho. E ninguém melhor do que os nossos profissionais que estão nos serviços para que possa validar toda a vivência, o dia a dia, inclusive na construção do nosso material pedagógico. Exatamente. Bom, e o que vocês viram de mudança lá? O que chamou a atenção de vocês? O que vocês querem contar para quem está nos assistindo? Bom, nós conhecemos vários materiais deles, né, manuseamos. O diário de classe é um diferencial do nosso material, ele é um pouco mais sucinto, objetivo, e também o material do aluno, eles dividem em apostila de dispersão e concentração, e ela é personalizada, cada aluno recebe o seu material identificado e que compõe o seu prontuário com as atividades que ele vai realizando. Outra coisa também muito importante foi a capacitação pedagógica, que é feita para esses docentes que estão nas escolas polo, né? E que os pedagogos da Escola de Saúde Pública de Minas se dirigem aos municípios e fazem uma capacitação de 16 horas presenciais, e é um diferencial da nossa, que tem 40 horas, e nós ficamos assim, dá conta... qual o objetivo, aborda toda a questão pedagógica, a prática pedagógica para esse docente, prepara para ele entrar em sala de aula, e eles entendem, eles avaliam que realmente ela é curta, é sucinta, mas eles trabalham de uma forma muito objetiva para que aquele profissional docente, ele consiga minimamente dar conta da sua atividade em sala de aula. Mas eles utilizam a educação à distância também, não é, Ana? Também. Isso também é um diferencial, porque num estado como Minas, né, dando conta para mais de 800 municípios, a capacitação pedagógica, com o número de docentes que eu imagino que eles tenham, né, imagina presencialmente isso. Então, isso também foi um diferencial, não é? E eles acabaram falando que eles fazem uma
ou a carga horária à distância. São 80 horas que eles acabam fazendo de capacitação pedagógica e aquela que nós aqui chamamos de técnico-pedagógica, que é feita ao início de cada unidade do curso, eles também fazem à distância e há um monitoramento, um acompanhamento ao qual os professores, os docentes são chamados para participar de oficinas e reuniões para que esse monitoramento se dê de uma forma bastante próxima, né? A gente tem muito para trocar mesmo, muito para aprender com eles, com a experiência deles, e muito para levar de nós também, porque eles também gostaram demais da nossa forma de trabalhar. Lógico que São Paulo é uma cidade-estado, né, praticamente, então Belo Horizonte não é nem metade do que é nós. Então, se eles têm, por um lado, 850, 830 municípios, nós temos uma cidade enorme, com grandes distâncias a serem percorridas, e nós também trabalhamos de uma forma que traz para perto e leva para longe. A gente ainda precisa só adquirir a ideia da capacitação com educação à distância no pedagógico. Ainda não testamos esta prática, não é? E o que mais vocês viram que chamou a atenção lá em Minas e que, eventualmente, a gente pode pensar e replicar aqui em São Paulo? O que mais vocês acharam de interessante? O nosso diário de classe, já estamos repensando com a equipe técnica e o núcleo escolar uma outra roupagem, uma outra abordagem, baseadas no modelo que nós vimos de Minas, né? Trouxemos esse diário, então nosso material está sendo reformulado. Também o material pedagógico das atividades do aluno, que hoje nós colocamos nas nossas apostilas, né? O aluno recebe uma apostila com o conteúdo e junto com as atividades pedagógicas. Já estamos também repensando a questão de montar um caderno à parte, só com as atividades práticas que o aluno deve realizar. E com relação à avaliação, como é que se dá a avaliação lá na Escola de Saúde Pública de Minas? Eles têm, embora, repito, né, a mesma metodologia nossa, a mesma construção do currículo, mas eles fazem uma avaliação com parâmetros. Satisfatório, insatisfatório, então eles mensuram a qualidade da entrega das atividades, a participação do aluno em sala de aula, o desenvolvimento das habilidades e das competências, e eles mensuram cada atividade e computam esse valor, e no final tem uma média desse aluno dentro de um parâmetro que lhe dá o direito de estar apto ou não apto. Então, é um pouco diferente, né, das nossas avaliações. Estamos também já repensando as nossas, de criarmos, né, um instrumento para mensurar essa avaliação do aluno. Eu também tive a oportunidade de conversar com o João, que é um dos responsáveis, né, pela formação técnica lá, e eles também estão experimentando no caso do técnico de enfermagem, né? Exato. Novos processos de avaliação, para que se aprimore cada vez mais os cursos técnicos. Isso tem sido uma demanda não só lá da Escola de Minas, mas uma diretriz mesmo do Ministério, que a gente possa refletir sobre esses processos todos das escolas técnicas. É importante colocar para você que está nos assistindo que as escolas técnicas, quando ela é certificada, tanto para que ela possa ter o seu funcionamento, quando o conselho, no nosso caso, o Conselho Municipal de Educação nos dá a autorização para o funcionamento, e o que acontece em Minas é o Conselho Estadual, toda a nossa certificação ela é válida em todo o território nacional. O que significa dizer que quando a gente assina, eu aqui enquanto diretora, assino um certificado, este certificado vale como um curso técnico válido em todo o território nacional. Então, há uma discussão muito forte no Ministério para que a gente possa rever todos esses processos, né, de avaliação, de qualidade, cada vez mais aprimorando os nossos processos. E aí eu queria que vocês falassem, para finalizar já, passa rápido, viu, meninas? O intercâmbio, o que vocês acham da questão do intercâmbio? Quão válido foi a nossa visita?
e também com relação ao material, se vocês tiveram como analisar, como já incorporar o material didático, que aliás, né, eu vou deixar depois para a produção mostrar, é um material de altíssima qualidade, como os nossos também, Claro. né, mas que eles fazem e já estão padronizados desde o diário de classe, tudo, não é, Ana? Todo o material está bastante organizado, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses dois aspectos. Então, eu posso falar, eu acho que, como eu falei no início da minha apresentação, esse intercâmbio foi de um valor inestimável. Sem sombra de dúvida, temos muito para aprender uns com os outros, com as suas experiências. E quando a gente estava falando de que nós levamos o nosso curso de vigilância e eles já iam tentar aproveitar, me lembra o REA, né, os Recursos Educacionais Abertos. Então, na hora que a gente faz um curso e disponibiliza para outra escola, que possa usar, reutilizar, né, como se fala, modificar para aperfeiçoar, no futuro eles vão nos mandar o material deles para nós aperfeiçoarmos o nosso. Claro. Né? Então, eu acho que essa experiência pode até ser replicada com outras escolas, de outras escolas do Brasil todo virem aqui nos conhecer, nós irmos conhecer outras, porque acho que esse intercâmbio tem um valor significativo para o nosso trabalho. E com relação ao material, é o que a gente já falou. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nessa leitura, poder perceber o que o material deles tem que pode ser aproveitado por nós. Nós não fizemos isso ainda porque não estamos com os cursos abertos nessas áreas que eles nos deram, que foi o de saúde bucal e o de agente comunitário. Nosso foco esse ano está sendo o de vigilância em saúde e as outras qualificações que eu já citei. Mas, sem sombra de dúvida, que eu acho que é mais uma experiência de intercâmbio mesmo. Recentemente, Esther, eu estive numa reunião no Ministério e tive a oportunidade de levar o material do técnico de vigilância e saúde. E eu levei, na verdade, para a coordenação técnica profissional lá do Ministério. E a hora que os outros diretores puderam ver aquele material, todos ficaram encantados, porque nem todas as escolas técnicas hoje estão realizando o curso técnico de vigilância em saúde. Então, o que significa dizer que a gente está, mais uma vez, sendo uma referência na construção do material pedagógico. E aí, Ana, queria que você falasse um pouquinho disso. E como referência, né, nós temos, né, recebido ligações de outras escolas técnicas, né, do Brasil, solicitando o nosso material para um ponto de partida, para a construção do próprio da escola. Lá em Minas também o nosso material foi bastante elogiado e este intercâmbio, para mim, ele foi muito produtivo, porque discutimos várias questões pedagógicas, estágio, dispersão, concentração, quantas horas, atividade prática, dinâmicas. Então, foi muito rico a discussão de como montar esse currículo integrado, um quadro de expectativas, como avaliar o aluno atrelando os objetivos propostos, como que se dá esse acompanhamento do desenvolvimento das competências. Então, foi assim extremamente rico. Nós usamos o período integral da visita, depois conhecemos as instalações, conhecemos todos os profissionais, e assim ficou um vínculo muito bom. Trocamos e-mails, né, quando temos algum questionamento, trocamos como que você faz, como que você vê isso, posso também dizer que neste congresso, em que o João, o coordenador pedagógico lá de Minas, teve a oportunidade de estar numa palestra, as coordenadoras das ETSUS aqui de São Paulo ficaram interessadíssimas neste intercâmbio. Então, como a Esther disse, é muito importante a gente estar conhecendo outras experiências e também socializando o nosso material, a nossa experiência e trocando, porque isso nos fortalece enquanto ETSUS. Eu brinquei com o Damião, que é o diretor da escola, e eu falei para ele, bom, vamos fazer uma política de café com leite, não é? Entre Minas e São Paulo, porque, sem dúvida nenhuma, foi um bom aprendizado para todos nós, né? Para os dois, houve um intercâmbio de fato, um caminho de mão dupla, tanto para Minas Gerais quanto para São Paulo.
Esther e Ana, passa muito rápido, queria muito agradecer a presença de vocês neste programa e para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, primeiro, de estar aqui compartilhando essas informações, essas experiências, e segundo, agradecer a própria oportunidade desta viagem, desta visita, como eu falei, tão rica, tão produtiva, e esperando que novas oportunidades existam, não só para nós, como para toda a equipe da Escola Municipal de Saúde. Obrigada. Também aproveito para agradecer a oportunidade deste intercâmbio, que para mim foi uma oportunidade ímpar, de troca, de oportunidade de conhecer colegas na mesma temática que eu e crescer profissionalmente com este intercâmbio. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, porque no congresso que nós fizemos, na última sexta e sábado, nós tivemos a oportunidade de ser também premiadas pelo curso técnico de vigilância em saúde. Tanto nós, aqui da Escola Municipal de Saúde, como a Covisa, né, receberam então a premiação de 2º e 3º lugares no eixo da educação profissional em saúde. O que mostra que nós estamos no caminho certo. Então, parabéns, Esther e Ana, a toda a equipe que vem, e não só daqui da escola, mas nessa parceria exitosa com a Covisa, que vem mostrando os resultados. Parabéns. Obrigada. Bom, para você que é nosso trabalhador e que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado desse programa. Não perca o próximo Compartilhando Conhecimentos e eu gostaria muito que você participasse. Afinal de contas, nós estamos nas redes sociais, nós estamos tanto no Twitter quanto no Facebook e você também pode mandar o seu e-mail para o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Siga-nos porque queremos cada vez mais a sua participação. Porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até mais.